pela Tua graça, Senhor, que o Teu Espírito flua neste momento, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos receber de Ti, Senhor, a Tua palavra, para que possamos ser alimentados, para que as nossas vidas cresçam na Tua presença, Senhor. Ministra o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a abrir o nosso coração para a Tua palavra. Não deixe que nada nos impeça de receber a Tua palavra, de ouvir e entender a Sua vontade para as nossas vidas. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Tem que molhar um pouquinho a garganta, porque depois do louvor, para falar mais um pouquinho, fica puxado. Mas amém. Se eu tivesse aí embaixo também, eu ia estar cantando do mesmo jeito, ia estar com a boca seca do mesmo jeito. Então, faz tanta diferença. Glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 25 é muito interessante. Eu sempre gosto de fazer a introdução nas reflexões que eu faço, nas ministrações, porque me chama muita atenção o contexto histórico, sempre me chama muita atenção, e eu gosto um pouco sempre de trazer esse panorama para que possamos compreender melhor, né? Aqueles vídeos que temos acompanhado são muito bons nesse sentido, porque traz aquela riqueza de detalhe, né? Quem tem vindo domingo, aos domingos, tem visto as mensagens de o Deus provedor? Amém? Quantos tem vindo? 3 pessoas? 4? Amém, glória a Deus. Eu sei que a maioria aqui. Ainda temos mais uma, não é isso, pastor? Próximo domingo vai ser. Só diga para a pessoa que está do seu lado, vai ser bênção. Glória a Deus. Então, neste momento aqui de Gênesis capítulo 25, nós conhecemos o início da história da família de Isaac. Isaac, todo mundo lembra, era filho de Abraão com Sara. Abraão teve outros filhos, né? Não se escandalize não, outros filhos sim, além de Ismael. No início do capítulo 25 é justamente isso a narrativa, que Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura e teve outros filhos com ela. Então, mas o filho da promessa era Isaac. Nós sabemos que havia uma bênção sobre Isaac de ser uma nação poderosa, mas uma nação separada para o Senhor. E o início da família de Isaac é justamente isso. Uma família que era projeto de Deus. Uma família que tinha a bênção de Deus, uma família que vivia e experimentou milagres do Senhor. Amém? Alguma coisa de familiar com sua família nesse contexto? Amém? A sua família é projeto de Deus? Diga amém. Amém. Diga assim, a minha família é projeto de Deus. Porque Deus escolheu a família como instituição para imprimir o seu caráter também na vida da humanidade, para transmitir conhecimento de pai para filho, e também para nos dar uma comparação do que é o grande amor de Deus para as nossas vidas. Porque a nossa maior referência de amor é o amor dos pais, né? Mais especificamente o amor de mãe, né? Quando alguém quer falar de um amor muito grande, fala o quê? Amor de mãe, porque amor de mãe não tem isso, né? E é verdade, quantas vezes nós vemos por aí em noticiários, a pessoa entra no mundo da criminalidade e tudo mais, mas a mãe continua amando o filho, mesmo ele sendo o mais terrível criminoso, mesmo ele sendo um pecador, mesmo ele sendo um irresponsável, a mãe continua amando. Então é assim, uma comparação, uma forma que Deus também nos dá de entender um pouquinho, diga comigo assim, um pouquinho do grande amor de Deus para as nossas vidas, amém? Então nós vemos aqui uma família abençoada como a minha, como a sua, amém? A família em que você nasceu é abençoada, a família que você tem hoje é abençoada porque é projeto de Deus, e esse era o contexto da vida de Isaac e sua esposa e dos seus filhos. Só que o que nós vemos aqui, e hoje nós vamos meditar, é que não basta ser um projeto de Deus e não basta ser uma bênção nas mãos de Deus. Nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, com os nossos desejos e com os perigos do dia a dia, os perigos que nos cercam na nossa vida. Porque se tem uma coisa que faz o cristão perder as bênçãos de Deus, é possível, isso é o pecado. O pecado, a Bíblia diz que nos afasta do Senhor. Houve um tempo em que o povo de Israel estava ocupando aquela terra, depois de voltar do Egito, e os reis ficaram apavorados em ver aquela multidão muito grande, e aí contrataram
um sacerdote lá para amaldiçoar o povo. Só que Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo. E aí ele falou uma coisa mais terrível para aqueles reis. Ele disse: olha, faça com que esse povo casem com suas filhas, misturem-se com eles e façam eles pecar contra o Deus dele. E esse Deus vai trazer castigo sobre a nação. E foi o que aconteceu. O povo de Israel começou a se misturar e Deus trouxe juízo, porque houve quebra de aliança. Isso que o pastor Paulo falou aqui é muito sério, né? A nossa aliança com Deus, ela pode ser quebrada com o pecado, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não habita onde habita o pecado. Deus pode até amar o pecador, mas ele abomina, ele detesta, ele odeia o pecado. E aqui eu gostaria de comentar algumas coisas sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Esaú, especificamente sobre a vida de Jacó. Como nós vimos aqui a história, basicamente a história mais conhecida do início de família, da família de Israel, né, do povo de Israel, que Jacó deu origem às 12 tribos. Então em Jacó começa todo um delinear diferente da história de Deus, que foi com Abraão e que foi com Isaac. Em Jacó Deus separa os seus filhos e dos seus filhos geram as tribos, mas nesse momento aqui da vida de Jacó, apesar de estar na família, bênção e projeto de Deus, apesar de ter nascido debaixo de um milagre de Deus, porque Rebeca era estéril e Isaac orou e Deus deu a ela 2 filhos, apesar de tudo isso, nós precisamos de nos apegar a alguns cuidados que devemos ter com a nossa vida, utilizando o exemplo dos outros. Amém? Você não precisa errar para aprender que aquilo vai te fazer mal. Quantos exemplos a Bíblia nos dá? Para tudo que é importante na nossa vida, a Bíblia tem um exemplo para você. Para casamento, relacionamento, emprego, saúde, tudo que você imaginar. A Bíblia tem um exemplo e um ensinamento importante para a sua e para a minha vida. Porque eu não posso deixar de mencionar algo que é muito sério. As pessoas têm a palavra de Deus, eu digo as pessoas do mundo, e até alguns evangélicos, alguns cristãos, têm a palavra de Deus como algo que é um tédio. Tem a palavra de Deus como algo que é para nos trazer tristeza. Ah, porque a Bíblia não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Por que a Bíblia é assim? Por que Deus é assim? Na verdade não é assim. O diabo faz parecer que é ruim, faz parecer que é um tédio, faz parecer que é careta, que é sem graça, para que as pessoas não descubram o que é ser o alvo do grande amor de Deus, para que as pessoas não entendam que Deus está fazendo aquilo, ensinando aquilo, porque ama e cuida, e quer ver a nossa felicidade. Então as pessoas no mundo buscam felicidade no copo de cerveja, buscam a felicidade nas drogas, buscam a felicidade no sexo ilícito, busca a felicidade, busca e nunca encontra, e nunca vai encontrar, porque no mundo não há felicidade. Há aquela alegria momentânea, aquele prazer momentâneo. Mas a Bíblia diz, no Salmo 1, que muito feliz. Quem que gostaria de ser muito feliz? Porque as nossas buscas são para a nossa realização, a nossa satisfação, não é verdade? Quem busca aqui um emprego para ter um salário para ficar triste? Ninguém. Quem busca se casar para, o meu sonho é casar para me viver triste o resto da vida? Quem é que sonha em ter filhos para viver triste por causa dos filhos? Ninguém busca realizar nada para ser triste. Todos buscamos ser felizes. E é projeto de Deus a nossa felicidade. É por isso que Ele nos deu a Bíblia, não para nos entristecer, não para nos limitar e causar enfado, não. Ele nos deu a sua palavra para nos dar felicidade, mas não nessa medida, é para dar muita felicidade. Se você quer ser feliz simplesmente, talvez no mundo você consiga isso, mas se você quer ser muito feliz, se você quer ter alegria eterna, se você quer ter vida eterna, se você quer ter um prazer e uma alegria que não se acaba nem com as adversidades, então o segredo está na palavra de Deus, porque bem-aventurado ou muito feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o que ele faz? Ele tem prazer, ele tem alegria. Quem gosta aqui de mousse de chocolate? Só uma mão levantou, né? Quem gosta de sorvete, quem gosta de... Aí come aquela comida assim que é prazerosa, porque um dos prazeres mais fáceis de se obter é a alimentação.
né? Você está com fome, nós vamos falar disso nesse instante. Você está com muita fome, e até miojo fica gostoso quando você está com muita fome. Então é muito fácil você identificar aquilo que gosta. Mas o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, esse vai ser muito feliz. Essa mulher, se viver assim, também vai ser muito feliz. Eu estou falando de um projeto de Deus para as nossas vidas. Ter prazer e alegria na palavra dele. Não é ter prazer na religião, não é ter prazer em qualquer outra coisa. É ter prazer na palavra dele, porque na palavra dele ele se revela para nós. É por meio da palavra dele que nós o conhecemos. E conhecer a Deus deve ser o nosso maior objetivo, porque é isso que vai nos dar felicidade eterna. Amém? Então nós vemos aqui 2 homens. Um que gostava de caçar e andar por aí. Esse era um aventureiro. Ele gostava de barraca de campo, ele gostava de esporte radical, ele gostava do mundo afora. E o que tem de errado nisso? A princípio nada. E Jacó era um homem mais pacato. Ele vivia em casa, gostava de cuidar do rebanho, gostava da vida mais sossegada. Esse é o estilo da maioria das pessoas, ficar mais sossegado, ficar em casa, ter mais segurança no lar. Então nem parece que os dois saíram da mesma barriga e nasceram no mesmo dia. Irmãos gêmeos, tão diferentes fisicamente e tão diferentes também em personalidade, gostos e por aí vai. Mas aqui é algo que e foi perigoso para eles, para Esaú a princípio, e que também pode ser um perigo para nossas vidas. Você já parou para observar que existe a diferença um tanto quanto grande entre perigo e risco? Existem coisas que são perigosas, amém? Se você estiver no mar, por exemplo, o mar é perigoso. Uma montanha, um penhasco, ficar à beira de um penhasco é perigoso, não é? Existem coisas que são perigosas. Trabalhar com alta tensão é perigoso, energia elétrica é perigosa. Mas risco é quando você se expõe ao perigo, quando você sabe que o mar é perigoso e você vai lá para dentro, quando você sabe que a montanha é perigosa e sobe lá e tira seus equipamentos de proteção, aí você se expõe ao risco, né? Você começa a se colocar numa situação que você pode sofrer um grave acidente, né? Como na energia elétrica, como, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, existem as coisas perigosas neste mundo, existem as armadilhas neste mundo, e a palavra do Senhor sinaliza o que são e o que é. Agora cabe a cada um de nós nos aproximar ou nos afastar daquilo que é perigoso. Cabe a cada um de nós tomar cuidado com os riscos que podem provocar prejuízos e problemas para as nossas vidas ou nos afastar deles. Então, existe perigo, irmãos, muito grande nas coisas que desejamos. Esaú estava vindo de mais uma de suas caçadas, provavelmente frustrada, estava faminto, diz o versículo 29. Chegou faminto do campo e pediu um ensopado que o irmão estava preparando para comer. Então nós começamos a ver aqui que os desejos de vida de cada um deles começam a se destacar nessa pequena passagem. E versículo 31 diz que Jacó pede a ele: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E versículo 32, Esaú disse: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? O desejo dele era simplesmente satisfazer a sua fome, né? Um desejo bem simples, algo muito simples. E o desejo de Jacó era mais ambicioso. Ele só queria o direito de herdar tudo do pai, porque esse era o direito de primogenitura, esse era o direito de ser filho mais velho. O filho mais velho, mesmo sendo gêmeos, o que nasceu primeiro é quem recebe a riqueza e a herança do pai, quando o pai morre. Então, enquanto um não está muito preocupado com isso, o outro está preocupado só com isso, esperando a oportunidade que ele achava ser a grande oportunidade da vida dele. E aí nós começamos a ver o caráter e o perfil de cada um. É tanto verdade que Esaú não se preocupava com o seu direito de primogenitura, que faz um juramento. Porque naquele tempo não precisava ir no fórum, não precisava reconhecer firma, bastava jurar algo. Faz um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho por um prato de lentilhas. Se fosse nos dias de hoje, talvez fosse um prato de miojo, uma coisa assim bem cara, bem valorosa, né? Então está aí, ele desejando simplesmente satisfazer o seu desejo, e o outro
tinha um desejo muito mais ambicioso. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que isso começa a mostrar quem nós somos. Há um perigo muito grande em valorizar as coisas que não têm muito valor. E quando começamos a valorizar essas coisas, começamos a nos aproximar de um grande risco de sermos enganados e de levarmos, recebermos prejuízos. Eu acredito que muitos aí conhecem as histórias do descobrimento do Brasil, onde os navegantes portugueses chegavam e trocavam as pedras preciosas que os índios tinham, as coisas valiosas que os índios tinham, por coisas que não tinham valor. Não é verdade? Espelho, panela, sei lá, não me lembro de detalhes, mas por que isso? Porque eles não conheciam aquilo e não sabiam que aquilo não tinha valor de fato, pelo menos não tinha o mesmo valor que suas pedras tinham. Então eles foram enganados por isso. E às vezes nós deixamos os nossos desejos nos enganar, e aí começamos a perder coisas que são valiosas. Olha que coisa mais triste que aconteceu com eles. Eles dando valor à sua fome, à sua necessidade de comer, o outro dando valor muito mais ao seu desejo de ser rico. E eles esqueceram do valor que é a união da família. Eles esqueceram o valor que é um socorrer o outro, um ajudar o outro. Eles esqueceram o valor que é dar orgulho ao pai, de manter a família unida, de manter a família debaixo da bênção de Deus. Não, é pelo contrário. Parecia que um estava esperando o outro dar um vacilo para um pegar o outro de surpresa e deixar no prejuízo. Então acontece com as nossas vidas também. Começamos a esquecer o valor de coisas preciosas que Deus nos dá e começamos a valorizar muito mais as coisas materiais, as coisas deste mundo, os desejos deste mundo. O que pode para uns ser lentilhas, para outros podem ser uma herança. Então, o que realmente nós desejamos em Deus? O que realmente desejamos nas nossas vidas? Há desejos que são legítimos. Por exemplo, o casamento. É um desejo, se a pessoa tem um desejo de se casar, é legítimo, é algo que Deus aprova. O problema é quando se deseja fazer isso de uma forma que Deus não quer conduzir. O Senhor ensina como escolher uma pessoa para a sua vida, o Senhor direciona, o Senhor quer abençoar, mas aí a pessoa não aceita a recomendação de Deus, porque a recomendação de Deus é uma e a pessoa quer outra, Eu sempre gosto de usar um exemplo que eu vi uma vez e inverter a situação para não ficar estranho, É como se a jovem chegasse para um pastor e falasse: pastor, eu quero namorar, mas eu quero namorar para casar. Aí o pastor pergunta assim: qual é o nome do pretendente? Aí ela fala assim: é Dalilo. Dalilo, Gente, na história real, na verdade, existe uma Dalila que estragou com a vida de Sansão. Então, o Senhor aconselha, o Senhor mostra sinais nas nossas vidas para fazermos as coisas direito, para realizarmos nossos desejos de forma correta, de forma que vem trazer bênção para a nossa vida. Mas às vezes damos mais valor àquilo que não tem valor, àquilo que não presta. Às vezes damos mais valor às nossas amizades no mundo do que nosso momento na presença de Deus. Às vezes damos mais valor a entretenimento do que está na presença de Deus. Às vezes temos mais prazer na mídia e nas coisas. Meu Deus, eu não quero usar esses exemplos não, mas eu creio que o Senhor está trazendo na sua memória neste momento. Nas coisas que a televisão mostra do que a palavra de Deus. Às vezes temos mais prazer no futebol do que na palavra de Deus. Então às vezes nós nos expomos a esse risco de desejarmos coisas que não têm valor e começar a preencher as nossas vidas de coisas que não têm valor. E infelizmente, nós colhemos aquilo que plantamos. Se enchemos as nossas vidas de coisas que não nos preenchem, não nos satisfaz, vamos viver uma vida triste. Quando a palavra do Senhor diz que o homem é para ser muito feliz e viver segundo a vontade de Deus. Então, temos que reavaliar os nossos desejos, reavaliar as nossas vontades, reavaliar aquilo que temos desejado e temos ambicionado em nossas vidas, porque podemos estar nos expondo a riscos que podem nos trazer um grande mal. Existe outra coisa perigosa que aconteceu também na vida destes dois. Eles procuraram
né? Já tinham desejos que não eram sadios, mas eles procuraram realizar os seus desejos de uma forma errada. Um queria satisfazer a fome, não teve paciência de preparar sua comida, né? Fez um drama que só Deus, né? Vou morrer, eu estou morrendo. De que me vale minha primogenitura? Então, não custava nada esperar mais um pouco, ter mais um pouquinho de paciência e fazer a coisa da maneira correta, porque era um desejo legítimo, ele precisava saciar a fome realmente, mas fez da forma errada. E o seu irmão Jacó, ele também tinha um desejo, o desejo de receber a herança do pai, só que ele fez da forma errada. Esse aqui é só o primeiro episódio. O segundo é quando ele se passa pelo irmão para receber a bênção do pai. Então todos dois aqui fazem da forma errada para realizar os desejos, e desejos por coisas banais também. Então temos que tomar cuidado também nas nossas vidas para não realizarmos de forma errada, porque a palavra do Senhor nos orienta a obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não se satisfaz e não se alegra com o seu povo fazendo coisas erradas, alegando ser aquilo correto. Isso não glorifica o nome do Senhor. Isso não agrada ao Senhor. É como se a pessoa estivesse roubando para trazer oferta ao Senhor e justificasse isso. Não, mas eu estou roubando para levar de dízimo na igreja. É como um traficante, né, querer vir entregar dízimo na igreja. Isso não glorifica o nome do Senhor, porque ele não está interessado no dinheiro, no valor. Ele está interessado no ato de obediência, e obediência da forma legítima, da forma com que ele orienta na sua palavra. Então esses perigos que nos cercam podem nos levar a um grande mal nas nossas vidas, e temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado quando o nosso desejo pela casa do Senhor se esfria. Temos que tomar cuidado quando o nosso desejo de ler a palavra do Senhor se esfria. Temos que tomar cuidado quando o nosso desejo de orar se esfria. Porque se está esfriando é porque o seu amor pelo Senhor está se esfriando. E relacionamento, não existe amor sem relacionamento, existe? Não, só amor platônico, né? A pessoa diz que ama o artista lá, não sei das quantas, mas nunca viu, não sabe quem é, pessoalmente, não conhece, só de foto, e diz que ama. Aquilo não é amor, aquilo é um sentimento platônico que é igual fogo de palha, da mesma forma que vem, apaga e some. Mas o amor verdadeiro se constrói com relacionamento. Isso é tão verdade que se um filho for separado dos pais ainda na infância, esse filho não vai ter sentimentos de amor pelos pais, não é verdade? Talvez se voltar a se encontrar e começar a ter um relacionamento, esse amor possa nascer e possa se desenvolver. Então não existe amor sem relacionamento. Não existe. Então, se o seu desejo de ter um relacionamento com Deus se esfriou, ou se você não tem desejo nenhum de ter um relacionamento com Deus, então você não tem amor por Deus. E se você não tem amor por Deus, é porque você ainda não conheceu o grande amor de Deus para com a sua vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, capítulo 1. João capítulo 1. Eu vou ler do versículo 10 ao 13 aqui. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, que Ele enviou seu Filho ao mundo para nos revelar essa maravilha. Irmãos, quando Deus criou o mundo, Ele criou algo fantástico. Você já parou para olhar a natureza e já viu que ela é fantástica? Você já parou para olhar as estrelas? Você já percebeu a grandiosidade? Esses dias eu ouvi um documentário sobre
estrelas e tal. E inclusive isso tem mexido com o mundo teológico, né? Alguns sinais que vão acontecer nos próximos anos, o que eles chamam de lua de sangue, o eclipse lunar que vai acontecer nos anos de 2014, 2015, vão coincidir com as festas bíblicas do povo judeu, né? Isso está criando uma repercussão. Bom, não nenhuma novidade, que a Bíblia diz que a lua se converteria em sangue e o sol deixaria de dar a sua luz. Então, são 4 luas de sangue, quatro episódios desses que vão acontecer nas datas exatas das festas bíblicas, e entre os 4 episódios um eclipse solar. Então, os teólogos do mundo afora estão ficando assim, olha os sinais, sim, são sinais de Deus, isso é maravilhoso. E há poucos dias eu estava olhando um documentário sobre estrelas, e eu ainda não tinha entendido o que era a velocidade da luz. E alguém falava sobre uma estrela que está a 1.400 anos-luz da Terra. E eu me lembro que o Senhor, na sua palavra, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos. E o Senhor diz, haja luz. E ao criar a luz, ao criar o firmamento, a atmosfera e todas essas coisas, a palavra do Senhor disse que viu Deus que aquilo era bom. Gente, você sabe o que é dar 4 voltas na terra em 1 segundo? Você consegue fazer 4 giros com a mão em 1 segundo? Difícil. Imagina dar 4 voltas na Terra em 1 segundo. Isso é a velocidade da luz. Então, para você ir numa estrela que está a 14 mil anos da Terra, você tem que fazer, na velocidade da luz, 14 mil anos para chegar a essa estrela. Então, quando Deus cria o mundo, cria o universo, Ele não cria algo que nós, legal, bonito, olha que paisagem bacana. Deus cria algo que está muito além da nossa capacidade de compreender. Está muito além da nossa capacidade de sequer imaginar o que é aquilo, explicar aquilo. Os homens ficam sem conseguir explicar o que são as poeiras que eles enxergam em algumas constelações. Eles não sabem de onde vem a luz, não sabem se é buraco negro, porque buraco negro não emite luz, não sabem o que é aquilo é grandioso demais para os físicos explicarem. O Senhor é muito maior do que física quântica, e nós ficamos, é legal, é bonito. A palavra do Senhor diz que Deus viu que aquilo era bom. A criação é algo maravilhoso, mas quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que Deus viu que aquilo era muito bom. Foi da criação, a coroa da criação, algo fantástico, algo maravilhoso. Mas o homem, nós sabemos, começou a fazer coisas que Deus abomina, coisas que Deus detesta, coisas que Deus odeia. Mas Ele providenciou a solução para isso. Ele diz que todos quanto receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E o que é impressionante nessa passagem é que o Senhor fala, olha, deu o direito de ser filho de Deus. É como o direito que Esaú tinha. Ele tinha o direito de ser o filho mais velho, ele tinha o direito sobre a fortuna do pai quando ele morresse, mas abriu mão por um prato de lentilhas. E nós, será que nós estamos usando esse direito que Jesus nos deu, de sermos feitos filhos de Deus, participarmos da família de Deus, termos o nosso Deus como nosso Pai? E aí entra aquela comparação que eu falei no início. Se você teve um pai, tem um pai na sua vida, e ele cuidava de você, e sua mãe cuidava de você, e se você ama seus filhos, você ainda não tem nem de longe o que é a dimensão do grande amor de Deus. E o que Deus quer fazer com este amor é derramar esse amor nas nossas vidas. Não é simplesmente nos amar e nos ver afastar e ir para longe. Não, Ele quer derramar, Ele quer que sejamos o alvo do seu implacável amor. Como eu falei na última ministração, naquele domingo que eu ministrei, que a morte é implacável, a morte não respeita ninguém, a morte não está nem aí se é rico, se é pobre. O grande amor de Deus também é implacável. Mas nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E o que temos feito com esse direito? O que temos feito é como se você tivesse recebido notícia, olha, você recebeu uma grande fortuna, está lá no banco no seu nome, basta ir lá sacar. Aí você fica falando para todo mundo, olha, eu estou muito rico, agora estou bacana, eu estou muito rico, recebi uma fortuna, todos os meus problemas financeiros acabaram e tal. Sim, mas cadê o dinheiro? Está lá no banco. Você não vai pegar, não vai tirar o dinheiro, não vai fazer e usufruir, né? Não, tá bom, já está lá no banco. Algumas pessoas tratam, pastor, a filiação de Deus, o grande amor paterno de Deus, como se algo não tivesse acontecido em suas vidas. Não, eu vou para a igreja, não, legal, culto, o louvor bacana, o ministro de louvor lá é legal, o pastor prega legal. Não, eu vou ser crente quando eu for velho. Não, eu vou para a igreja hoje não, estou cansado. Não, esse negócio de igreja todo dia.
Ah, esse negócio de ler a Bíblia, se a gente soubesse o valor que isso tem, quanto sangue foi derramado para que tivéssemos uma hoje, se a gente soubesse o que é o grande amor de Deus, se a gente conseguisse entender o que é o grande amor de Deus, irmãos, a nossa vida nunca mais seria a mesma. Aí você fala assim, mas eu sei que eu sou filho de Deus, mas será que você tem usufruído da sua herança? Porque a Bíblia fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8, são filhos de Deus. E o próprio Espírito de Deus testifica no seu Espírito que somos filhos de Deus. E eu gostaria que nessa noite você saísse daqui com seu coração aberto para mudar a sua vida. Ah, mas eu já sou crente, eu já sou nova criatura. Eu estou falando de você entender o que é a dimensão do grande amor de Deus, a largura, a altura, a profundidade, entender que nada pode te separar deste amor, nem a fome, nem a nudez, nem seu status social, nem o seu grau de escolaridade, nem os seus amigos, nem o seu grau de influência, nada disso. Se você for grande ou se você for pequeno, nada disso pode te separar do grande amor de Deus. Mesmo se todos te virarem o rosto, mesmo se todas as portas se fecharem para você, mesmo se vier a fome, mesmo se vier o perigo, mesmo se vier a morte, Jesus venceu a morte por causa deste amor por mim e por você. Então eu gostaria que você saísse daqui essa noite entendendo um pouco mais e desejando conhecer, porque você só vai usufruir, você só vai experimentar quando você tomar atitude. Quando você decidir trancar a porta do seu quarto e ficar diante de Deus e esperar Ele falar contigo. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai mudar a sua vida. Ah, mas eu já sou crente, mas eu não estou falando disso. A Bíblia fala de uma visão que o profeta teve sobre águas e águas. Existem águas que dão nos artérios, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos ombros. Mas existem águas que nós só podemos passar a nado, porque elas nos carregam. E o Senhor falando, usando isso como simbologia para as nossas vidas. Existe muito mais o amor de Deus para ser derramado nas nossas vidas, ao ponto de transbordar das nossas vidas, inundar outras pessoas, inundar outras vidas. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver o grande amor de Deus, para que elas sejam tocadas por este amor também. A Bíblia fala que devemos ser filhos de Deus para brilharmos neste mundo de trevas e de pecados. Amém? Você consegue entender isso? Diga amém. Amém. Então feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus e Pai, Senhor, eu venho te pedir pela tua misericórdia mais uma vez, que o Senhor cele em nosso coração a tua palavra. Meu Deus, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Senhor, nos ajuda a desejar conhecer profundamente o Teu amor para as nossas vidas. Amor este, Senhor, que nem em toda a eternidade poderemos chegar a conhecer todo, mas neste mundo podemos conhecer muito mais do que temos visto, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toca no coração de cada um dos Teus filhos aqui essa noite, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, faça, Senhor, gerar, faça queimar em nosso coração, em nosso interior, um desejo demais pela Tua presença, demais, Senhor, pelo Teu amor, demais, Senhor, de estar diante da Tua face, de ter prazer na Tua lei e de ter repúdio para o pecado, o mundo e o diabo, Deus. Vem, Senhor, nos libertar de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de todo desejo e todo mal que nos impede de nos achegar a Ti, Senhor, com mais intimidade, com mais amor e com mais dedicação. Senhor, seja conosco, Senhor, continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo. Amém. Glória a Deus. Quantos glorificam a Deus? Eu saio aqui dessa noite alimentado. Quantos saem alimentados? Deus nos abençoou grandemente através do diácono Márcio. E eu acho que eu nem vou voltar para pregar domingo não, porque está tão bom ouvir essa gente. Diácono Márcio Chaves, Márcio Raposo, Cátia, segunda-feira, irmã Luete. Gente, tá, graças a Deus, que Deus está no nosso meio, né? E Deus usa os seus filhos. E glória a Deus. Eu estava aqui pensando, se uma estrela está a 14 milhões de anos-luz de nós, eu fico pensando o quanto nós ficamos distantes de Deus quando estamos fora da vontade de Deus.
Agora, quando a gente está na vontade de Deus, quando a gente busca a vontade de Deus, ele diz que ele é o socorro bem presente. Ele pode ser bem presente, mas ele pode ficar a 14 milhões de anos-luz de nós. Se ele fez uma estrelinha dessa para ficar, imagine como é que a gente fica. Eu fico, mas meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? A gente precisa mergulhar mais, né? E alguém, pastor, manda lá, eu não estou indo na rádio. Aí pediram para mim mandar uma mensagem de Natal. Aí eu fico pensando, todos os anos vem a mesma pergunta, né? Aí manda a mesma pergunta para a gente responder. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Todos os anos a mesma pergunta. Como se alguém quisesse que a gente dissesse alguma coisa diferente. Ora, Natal, não adianta a gente inventar palavras. O que é o Natal? Natal é a celebração do nascimento de Cristo, que tem a mensagem de salvação, né? É a mensagem da salvação. A alegria do nascimento de Jesus é porque ele representava a salvação de Deus. Então, Natal é salvação. E salvação do mundo, salvação do diabo. Mas você sabe em que eu quero mais enfatizar? É dizer que Jesus hoje está querendo nos salvar de nós mesmos. De nós mesmos. Nós somos o grande problema. Não é o diabo, não. Porque o diabo só pega a gente se a gente der bobeira. E o problema é a gente não dar bobeira. O problema é realmente a gente conseguir que o Senhor nos salve de nós mesmos. Que o Senhor consiga me salvar dos meus sentimentos, das minhas ideias, dos meus pensamentos, das minhas vontades, como falou muito bem o diácono Márcio. Deus tem que me salvar dessas coisas, esses perigos que me rondam, não é? Fica assim, o diabo é só tentador, pecador somos nós, não é? Então, nós estamos nesses domingos falando sobre o Deus provedor, e domingo que vem eu vou estar fechando essa série. Foram 6 semanas falando de Deus provedor. E alguém diz, puxa, ninguém falou de prosperidade, da promessa. Mas a mensagem do Deus provedor é mostrar o quanto aquele que tem Jesus é próspero. Amém? E que a intimidade com Deus, na sua comunhão, é que vai gerar os resultados de Deus na nossa vida. Então, hoje em dia, nós enfrentamos uma falta de consciência interessante que eu tenho observado. O mundo celebra o Natal. O mundo celebra o Natal. Os próprios, a mídia, né? Os meios de comunicação que não estão nem aí para o Evangelho, que às vezes, né, refutam, estão sempre procurando criticar. Aí, Natal. Aí cria aquela coisa. O mundo festeja o Natal. Isso que é interessante. Eles fazem a festa do Natal. Eles não estão nem aí para a mensagem de Jesus. Eles não têm. Muitos acham que aquela história é lenda, mas festeja de qualquer maneira. Sabe que eu vejo? A gente tem que olhar com bons olhos e ver assim que há no mundo, sim, uma vontade de amar e de ser amado. Ainda que com toda a ignorância espiritual, as pessoas querem se amar um pouco, né? Elas querem aproveitar esses momentos, né? Nem que seja para brigar no dia seguinte de novo, mas há uma sede de Natal, porque elas não sabem o que fazer, porque não têm a visão do reino, não conhecem a Jesus, não conhecem a fonte de amor. Então o amor fica reservado para aquele dia, para aquele momento, para aquelas situações. Então, eu não olho isso assim com olhar de crítica, não, sabe? Eu vejo os vizinhos enfeitando, coloca lá e coisa e tal. Você vê que muda o clima.
As pessoas gostam de amor, as pessoas gostam de serem amadas. Eu vejo pessoas tão boas, cuidando de pessoas, se importando. Você sabia? Tem muita gente que não é crente, tem muita gente que não frequenta, não conhece a palavra de Deus, mas tem um amor pelo semelhante, tem um amor pelo próximo, cuida das pessoas, faz pelas pessoas. Então, há muito a ser feito nesse mundo, há muitos filhos de Deus, né, que serão ainda alcançados pela mensagem do Evangelho. Talvez esse Natal, nesse momento, muitos deles ainda estão aí com a cabeça deles, mas muitos não sabem que ainda este ano de 2014, né, terão um encontro com Jesus. E nós somos o canal disso. Nós somos esse instrumento de Deus. Pense em 2014 assim, como missionário, levar a palavra, trazer pessoas para a casa de Deus, levar a igreja até a casa. Pastor, vamos fazer um culto lá, a pessoa quer, aceitou, vamos lá, vamos fazer. Vamos levar essa mensagem, porque Natal para nós é isso. Nós vivemos o Natal. Nós estamos sempre aqui em contato com essa mensagem de salvação. Jesus está nascendo a cada dia no nosso coração e que a gente continue sempre, né, buscando a esse Senhor. E, gente, seja um estudioso da palavra, seja um discípulo de Deus. Seja um discípulo de Deus. Diga para o seu irmão, seja um discípulo de Deus. Alguém pode me perguntar, o que é ser um discípulo de Deus? Eu vi uma coisa interessante numa peça lá na CEPAL. O rapaz lá pensa assim, aí a discussão, o que é discípulo? Aí ele falou assim, você sabe o que é discípulo? É isso. Discipulado é isso, de si para o lado. De si, da minha posição para o lado de Jesus. É isso. E ele está certo. E ele está certo. Desce. Seja um discípulo. Desça para o lado de Jesus. Amém? Gente, o nosso culto de Natal será no dia 25, não se esqueça, quarta-feira, às 19 horas, tradicionalmente, isso já acontece. Não é 24. 24 é dia de você estar com a sua família, é dia 25. E no ano novo, nosso culto de passagem de ano, no dia 31, aí sim será na terça-feira, sendo que este ano nós estaremos fazendo diferente. Até aqui eu tenho ouvido um rumor assim de agrado, caiu bem para nós. Pelo menos é o que eu tenho ouvido assim. O nosso horário do nosso culto de ano novo não será naquele horário tradicional que ia até às 11h30, que às 11h30, que não era 11h30, que era 15 para meia-noite, meia-noite e 10 estava todo mundo ainda na rua. Não. Vai ser no horário de 7 às 9, o horário normal. Para quê? Para que a gente possa estar na igreja, para que você possa também estar com a sua família, para que você não pegue, nós temos que nos adequar à situação. Esse trânsito aqui fica difícil, há muitas festas para Olivença, para o lado de cá, o trânsito fica ruim, as pessoas saem daqui tarde, passa meia-noite no engarrafamento. Então, vamos tentar driblar tudo isso, porque o espiritual não é o horário do culto. O espiritual é o nosso coração aqui na presença do Senhor. Será tudo normal, com o nosso louvorzão, com a nossa ceia. Teremos também uma outra celebração também. Nós vamos estar apresentando Esther. Não, peraí, agora... cabeça. Esther é domingo, né? No ano novo, nós vamos estar fazendo a nossa ceia. Não sei por que me veio essa... Desculpe. Ainda minha cabeça um pouco embaralhada. Então misturei duas coisas. Então nossa ceia no dia 31. O culto é? Isso. Por favor, não venha para a porta da igreja e me ligue não, tá? Porque há 10 anos que eu falo, sempre tem alguém que vem dia 24 e liga para mim, não vai ter culto não? Não. Entendeu? Então, olha, os nossos devocionais chegaram, os livros chegaram, já estão lá na secretaria. Então, por favor, eu peço a você
tá bom? Porque nós encomendamos, porque ficavam nos pedindo também, e tem tido muita saída todos os anos. Ano passado não teve. Presentei, compre para você, compre para presentear, um presente em conta, barato, e nós estamos usando o ganho, um lucro que não é muito desses livros, para a gente poder mexer no som aqui. Segunda-feira deu uns pipocos aqui, um negócio aqui, umas explosões aqui, que quase que a irmã Noete não pôde falar, né? Que o microfone parou tudo, foi um negócio... Passamos 2 dias aqui com o Jailson e com o Júnior. Nesse ambiente aqui, em 2 dias, nós instalamos 37 metros de cabo. Cabo blindado, cabo grosso, assim, por quê? E esse barulho ainda está rugindo aqui. Sabe o que é isso? São os reatores das lâmpadas que estão dando interferência, e nós estamos buscando de todas as formas. De repente, ô Júnior, vem aí com o Márcio também, o que a gente pode pensar no que é isso. Interessante que a gente pegava um fio dali, tivemos que gastar 20 metros de fio, porque dessa caixa para aquela caixa a gente não conseguia ligar ela. Toda vez que passava o fio perto da lâmpada, então tivemos que dar a volta pelo chão para desviar da lâmpada, para poder diminuir o ruído. Agora, com isso, nós estamos tirando 3 aparelhos ali. Um negócio de eco, um amplificador, um equalizador, e nós estamos ainda adequando para que o som possa ficar mais ameno e distribuído. Então, gente, os livros devocionais, vamos presentear, adquira, tem o seu, tá bom? Vamos abençoar, né? Assumindo os compromissos direitinho. E a cesta do amor, que os irmãos estão pedindo, para que você, que possa, eu não sei quantos estão faltando, o Nirval hoje trabalhou até mais tarde, eu não sei quantos frangos, estavam faltando no domingo ainda 3 ou 4 frangos, mas surgiu uma outra necessidade de cesta básica ainda, então nós vamos precisar de mais um. Então, quem puder doar um frango, que a gente gostaria de botar um frango nas cestas esse mês, tá bom? Então, passe lá fora e fale ali na secretaria com a Jussara, tá bom? Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos orar pedindo a bênção do Pai. Deus e Pai, nós queremos te agradecer